Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Vamos falar sobre esse assunto, palavras de Jesus Cristo que está no Evangelho. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu vou embutir nesse vídeo, que vem aí a seguir, no que eu vou falar a vocês. Vamos colocar aí a transição da terra, para onde que vai os espíritos que não poderão mais ficar na terra, né? Então são alguns assuntos pertinentes a esse tema, a essas palavras de Jesus Cristo que está no Evangelho. Bem, para vocês que gostam de estudar um pouco do Evangelho, que é muito importante para nós, para toda a humanidade, estudar, ouvir e estudar as palavras de Jesus Cristo, fica até o final do vídeo. Se você gostar, faz um comentário, dá um joinha aí, pode criticar, não tem problema nenhum, mas fique até o final e vamos juntos estudar sobre esse tema. Vamos lá ao nosso vídeo aqui que eu comentei. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Isso está no Evangelho, palavras de Jesus Cristo. Mas ele tem um significado muito profundo que hoje, no século XXI, a gente consegue compreender melhor, né? Porque na época dele as pessoas não entenderam muito bem o que queria dizer. Por que herdarão a Terra? A Terra é o planeta. Então o que é bom e pacífico, manso e pacífico vai herdar a Terra. Mas o que Jesus queria dizer com essas palavras, com esse ensinamento? Tem uma profundidade muito grande. Isso foi há mais de 2000 anos atrás. Agora o Espiritismo também nos traz umas informações muito importantes e outros segmentos religiosos também comentam com uma visão mais ampla, mais atual. Em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha, não tem coisa mais gostosa do que eu sentir através da minha leitura, quando eu leio o Evangelho, quando eu leio ali as palavras de Jesus Cristo, né, que foram escritas pelos discípulos, pelos apóstolos, que está ali nos Evangelhos, que brandura, que coisa mais gostosa, cheia de paz, como Jesus falava coisas bonitas sobre uma outra vida. Mas o povo naquela época ainda não conseguia entender, por isso que ele disse que ainda viria o Espírito de verdade, né? Ele falou de acordo com o tempo em que ele esteve aqui na Terra. Tendo em vista que o planeta Terra está passando por essa transição planetária, ele está saindo do mundo, da posição de expiações e provas para um mundo de regeneração, um mundo muito melhor. Um mundo muito diferente do que nós conhecemos hoje. Isso está acontecendo já há bastante tempo, gente, essa transição. Então, dentro desta transição, muitas palavras de Jesus Cristo estão sendo cumpridas. É só vocês ir lá no Sermão do Monte, da montanha, onde ele fala lá muitas coisas, ele profetiza bastante sobre o futuro da humanidade, né, da Terra. Está lá no Evangelho. Aí não precisa ser pastor, não precisa ser padre, não precisa ser ninguém. É só ali no Evangelho, aí ler ali, estudar e interpretar. Está lá na Bíblia. Está na Bíblia. Está no Novo Testamento. Não é no Antigo. E nessas bem-aventuranças também, Jesus fala coisas maravilhosas, né? Ele é indagado por várias vezes por aqueles que o seguiam, e ele ia responder, porque ele tinha mais privacidade com aqueles que estavam ao seu lado, que seriam os seus apóstolos, né, que estavam sempre junto com ele, nas suas caminhadas, nas suas preleções, quando ele fazia os seus atendimentos, e ele falava coisas maravilhosas. Então, como a Terra está passando por esse momento difícil, as pessoas, nós estamos receosos, nós estamos com medo. Puxa vida, tantas coisas que Jesus falou, profetizou, e ele foi o último profeta que veio aqui na Terra, enviado por Deus, diretamente enviado por Deus,
uma missão sublime, gente. Vamos parar para pensar nisso. Se vê alguma coisa depois dele é mentira. Tá? Em termos de espírito iluminado, tá bom? É só Jesus Cristo. Em termos de espírito que alcançou as esferas maiores de evolução, é Jesus Cristo. Então a gente tem que prestar muita atenção e estudar sobre isso, porque quando ele falava, ele estava trazendo um recado de Deus para todos nós. Mas pouca gente ouviu, e até hoje. Mas ele avisou, ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, se preparem. Inclusive ele usava até um termo que era para poder chamar ali, puxar as rédeas do povo daquela época. O dia do juízo final, vai ficar um do lado esquerdo, outro do lado direito. Ele falava de uma maneira para que aquele povo tivesse receio, aprendesse a respeitar a Deus, temer a Deus acima de tudo, porque naquela época havia muitos deuses ainda, né? E haviam religiões ali que tinham ainda concepções, naquela época já tinham concepções de 3, 4 mil anos atrás, deles ainda, hein? E até hoje aqui, nós aqui ainda temos gente aqui que ainda consegue viver presos há 5, 6, 4 mil anos atrás. Jesus veio mudar e mudou, e aqueles que o entenderam, foi bom. Jesus profetizou muitas coisas. Uma delas é quando ele fala essa frase, sabe? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. O que Jesus já queria dizer naquela época? Porque ia chegar um dia que a Terra, o nosso planeta, a Mãe, ela ia também mudar. Porque tudo que é a criação de Deus evolui. E evolui para melhor. A Terra evoluindo, se tornando um mundo melhor do que nós conhecemos, não poderão ficar aqui espíritos maus, espíritos cruéis, espíritos sanguinários, não é verdade? Espíritos ladrões, corruptos, não vão ficar aqui na Terra, porque a Terra vai ser diferente, a Terra vai ser um mundo de regeneração. Agora, esses espíritos que durante todos esses séculos aí não conseguiram se aprimorar, não mudaram seus conceitos de vida, não evoluíram, eles não vão poder ficar mais na Terra, acabou, não tem mais conversa, não tem essa de que vai ficar lá no céu, vai ficar no inferno, não, eternamente não, e que o mundo vai acabar, gente. Olha, me desculpe, é uma coisa muito particular minha, não quero desrespeitar a opinião de ninguém. Olha, se Deus um dia destruir esse planeta lindo e maravilhoso, uma obra, uma criação sua, poxa vida, eu com toda a minha humildade, eu falo, oh Deus, puxa vida, mas você vai destruir uma obra tão linda e maravilhosa que é a Terra, com tantas belezas, é verdade? Então eu em particular não estou esperando o fim do mundo, eu não estou esperando o dia do juízo final, eu estou esperando que eu, quando morrer, quando eu desencarnar, quando eu falecer, dê o nome que quiser, o que eu aprendi eu vou guardar para mim. O que eu fiz de bom ou fiz de mal vai ficar dentro de mim, porque eu sou um espírito, que anima esse corpo. O corpo morre e apodrece, e o espírito permanece. Então, o que eu fiz ou deixei de fazer de bom ou de mal, eu vou ter que responder ou vou ter que receber alguma coisa de bom. Porque a misericórdia de Deus, a inteligência de Deus é suprema. É assim que eu vejo. Então você pode comentar aí. Pode comentar, dar a tua opinião. Porque aqui no nosso canal do YouTube e nos nossos grupos, a gente respeita todas as opiniões. Muito bem. Há um bom tempo atrás, muito tempo atrás, né? No início, como é que eu vou falar para vocês de uma maneira para que vocês possam entender? No início em que começou a ser formado aí a vida na Terra, espíritos foram
trazidos de outros planetas. Nós temos o livro Exilados de Capela. Muitos espíritos vieram de Capela. Era um espírito já mais evoluído, mas aqueles que não podiam ficar mais lá, porque Capela estava evoluindo, como está acontecendo com a Terra agora. Então aqueles espíritos que não podiam ficar lá teriam que ser banidos, teriam que ser feito a sua reencarnação em mundos inferiores ao de Capela. E é o que está acontecendo com a Terra agora. Os espíritos que não puderem ficar aqui na Terra estão indo para outros planetas, não voltam mais para a Terra. Que é onde entra esse ensinamento de Jesus: bem-aventurados os mansos e humildes, os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então as pessoas boas, as pessoas que realmente se entregaram um pouco mais à espiritualidade, procuraram ser mais caridosos, procuraram seguir esta ou aquela religião de uma maneira firme e praticar o que aquela ou aquela religião ensinava, que aquele padre, que aquele pastor, que aquele dirigente espírita, que esse ou aquele ensinou que era o caminho reto. Essas pessoas herdarão a terra, vão usar, vão ter o grande prazer, a grande alegria de permanecer na terra de uma maneira muito melhor, porque o planeta vai ser muito melhor do que nós vemos hoje. Todos esses espíritos, as pessoas me perguntam, esses criminosos, assassinos, esses corruptos, essas pessoas más, que estupram, que matam, que qualquer coisinha está tirando a vida do outro. E eles, como é que eles ficam? Pois então, são esses espíritos que não poderão ficar na Terra. Eles vão para um mundo inferior ao da Terra, mas eles têm que continuar a sua evolução. E nós temos aí que se fala muito sobre o planeta Quiron, né? É onde já está sendo levados muitos espíritos que estão sendo retirados da Terra já desde a Segunda Guerra Mundial. Muitos espíritos maus que não adianta ficar na Terra, porque não vai mais caber na Terra. Não adianta, não tem jeito. A Terra tem que evoluir e a Terra tem que ficar mais bonita. E esses caras só vão atrapalhar. Estou falando do meu jeito, me perdoem, gente. Esses caras só vão atrapalhar. Mas tem lá um outro planeta onde eles vão poder reencarnar e prosseguir a sua evolução. E as pessoas boas, como eu comentei, herdarão a Terra, né? Vão participar de um mundo mais bonito, mais feliz, onde vai imperar mais amor, mais honestidade, mais paz, mais benevolência, mais caridade, né? Onde as coisas vão ser tudo diferente. A natureza vai ser mais bonita. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Terra? Quantas mudanças climáticas e geográficas estão acontecendo ultimamente? Maremotos, tufões, furacões, grandes enchentes, terremotos e tudo está acontecendo, está mudando tudo. Muitas pessoas sendo retiradas da Terra. Ainda muitas enfermidades também assolando a vida aqui na Terra. Muitas enfermidades. Aqueles que merecerem irão voltar para a Terra. Agora aqueles que não merecerem, aqui não fica mais não, gente. Porque o planeta Terra vai ser muito mais bonito. Então essas palavras de Jesus Cristo têm muito a ver com essa transição planetária que nós estamos passando. Tá bom? Jesus Cristo está observando tudo. É Ele quem comanda. Jesus, Ele comanda o planeta Terra como um governador espiritual, não é verdade? Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Já gravei, está aí no nosso canal. E ele denominou, ele deu autoridade a Ismael, né, para coordenar todas as atividades, todo o progresso, tudo que iria acontecer aqui no Brasil. Ismael seria então o governador, por exemplo, espiritual do Brasil. Tudo que acontece no Brasil ele leva para Jesus. E Jesus fala, faz isso, faz aquilo, desde o seu descobrimento.
Também gravei um vídeo falando sobre isso, desde quando o Brasil foi descoberto. Tudo foi muito bem direcionado, programado por Jesus Cristo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Bom, muito bem. Então, o que nós temos que parar para pensar? Espera aí. Mas eu sou dessa religião, eu sou daquela religião, eu sou dessa outra, sou daquela outra. E tudo bem. As religiões são importantes. Ela tem o seu objetivo e é permitida por Deus. Religiões, doutrinas. Mas só que tem um outro lado em tudo isso. De que adianta eu ir em uma determinada religião ou doutrina se eu não faço o que eles me ensinam para mim? De que adianta eu ouvir esse ou aquele fulano falando, pregando alguma coisa sobre Deus, sobre o Evangelho, se eu só escuto, mas não ponho em prática? Então não vai resolver nada. Você está perdendo o teu tempo. Porque tudo evolui. Então o espírito tem que evoluir. De que maneira? Paulatinamente, participando dentro do seu grau de evolução, né, dessa ou daquela religião. E pôr em prática. O que Deus quer dos seus filhos aqui na terra há muito tempo que Ele está falando isso? Falou através dos profetas e por último através de Jesus Cristo. O que Ele quer de nós? Ele quer que a gente evolua. Ele quer ver-nos felizes. Ele quer que a gente tenha paz. Mas Ele fala, mas para vocês obterem tudo isso, vocês têm que merecer ter tudo isso. Porque eu não vou dar de graça para vocês a paz, a felicidade, a luz que tantos vocês almejam. Não, vocês têm que lutar para ter isso. E nessas caminhadas de idas e vindas, nós vamos adquirindo conhecimentos, nós vamos adquirindo também erros, né? Quer dizer, nós vamos praticando erros e nós vamos nos corrigindo, vai e volta, que são as reencarnações, que muita gente não acredita e eu não estou aqui para discutir sobre isso. Tá bom? Então Deus nos oferece a oportunidade a todos igualmente, sem distinção. No planeta todo, vamos ficar aqui só na Terra. Tá? Não, peraí, não é porque você errou que você vai ficar aí eternamente lá, não esperando eu dar um castigo para você. Ou então, você foi bom, você vai, senta ali, fica sentadinho ali, porque você já foi uma pessoa boa mesmo, você fica aí quietinho, até o dia que eu resolver aí, que der tudo certinho aí, que a gente vai, aí você vai ser recompensado. Você está no meio termo aí, peraí, eu sei mais ou menos isso, mais ou menos aquilo, tá, mas fica ali, até o dia do juízo final. O juízo final é o fim do mundo, gente. Ô louco, então você vai ter fim de mundo se eu for mal, se eu for uma pessoa má, um assassino, um delinquente. Eu vou só ficar sentado esperando ali, como estão olha, voltem só no tempo do descobrimento do Brasil, quantas maldades foram praticadas. Aqueles que fizeram todas essas maldades estão até hoje, será? Está sentado de braços cruzados esperando serem punidos? E a mesma coisa acontece com os que fizeram o bem. Então existe a lei do progresso, da evolução. E Deus vai oferecendo as oportunidades para que a gente possa, a cada reencarnação, evoluindo, corrigindo os erros, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, né? Aprendendo a ser benevolentes, respeitar o nosso semelhante, respeitar a natureza, amar a Deus sobre todas as coisas, nos pormos em situação de humildade com a cabeça e de joelhos no chão, a cabeça abaixada e os joelhos no chão, e falar: Senhor, Tu és o meu Deus, eu estou em Tuas mãos. A humanidade não está mais fazendo isso. Nós estamos vendo guerras, muitas mortes. Tudo foi previsto por Jesus Cristo. Porque os espíritos que estão dentro de tudo isso que está acontecendo, vocês vão me criticar, não estão ali à toa, gente.
não estão ali à toa. Se nós voltarmos no tempo, nas barbáries que existiam há 4.000 anos atrás, vamos ficar aí nos 4.000 anos atrás, aproximadamente 4, 5 mil anos atrás, milhares e milhares de pessoas eram mortas numa guerra. Esse ou aquele rei mandava matar só pelo bel prazer de ver o sangue. Quantas traições, quantas maldades eram praticadas, olha, milênios atrás. E esses espíritos estão até hoje, nós estamos até hoje ressarcindo erros que nós cometemos. Mas é aí que está a misericórdia de Deus. Ele não deixou ninguém parado no tempo. Não, Ele está dando oportunidade. E nós colhemos aquilo que nós plantamos. Existe uma outra lei aí, muito importante, lei de causas e efeitos. Lei de causas e efeitos. Porque para cada efeito tem uma causa. E toda causa que nós praticarmos vai ter um efeito, seja boa ou seja ruim. Nós vamos ter que responder perante as leis de Deus, dentro dessa lei de causas e efeitos. Então, nessas máximas de Jesus Cristo, a gente tem que interpretar até como, assim, com muita esperança, né? E nos esforçarmos. Opa, peraí, caramba, né? Eu realmente, né? Olha, e outra coisa, hein? As redes de televisão, peraí que eu vou continuar, só um minutinho só, gente. Desculpem, na rede de televisão aí, até na mídia aí, televisiva, nas redes sociais, nós estamos vendo, sabe, o índice da criminalidade muito alta. E nós estamos, não mostra tudo, estou falando só em termos de Brasil, tá? Não mostra tudo, mas quantos maus elementos, quantos criminosos estão morrendo? É um criminoso matando outro criminoso. A lei de Deus está funcionando, está cobrando. Agora, uma outra coisa que a mídia não mostra, que é muito maior do que isso. É muito maior do que essas maldades. A maldade está enorme. Esses espíritos que estão encarnados na Terra, que não vão voltar mais para cá, nossa, está apavorando todo mundo. Mas Deus está observando, Jesus está tomando conta de tudo. Agora, quase não se mostra as coisas maravilhosas que acontecem. Quantas obras de caridade, quantas coisas bonitas, quantas situações que determinadas pessoas fazem na prática do bem, da caridade, do amor. Em todas as religiões, seja no espiritismo, nos evangélicos, seja no catolicismo e em outras aí, a gente observa, sim, que eles fazem coisas boas, praticam a caridade, sabe? Não vou aqui mencionar o que cada uma faz, não é nem necessário, você sabe o que eu estou falando. Praticam a caridade, né? E isso, nas que são realmente corretas e que seguem realmente as palavras de Jesus, tá bom? E é isso que Deus quer da gente. Então, a gente vê aí na mídia, quando surge pessoas ricas distribuindo ajuda, dando até dinheiro, recolhendo, ajudando hospitais, ajudando entidades que precisam de doação, sabe? Dando comida para um coitadinho na rua. Tem muita gente que mete pau em rico, mas não pode generalizar, não. A gente vê também entidades, sabe, que recolhem as pessoas abandonadas, pessoas formam grupos e vão para a rua lá levar coberta, levar alimento, levar uma sopa quente lá para os moradores de rua. Os portadores de câncer têm aí várias ONGs
mas que infelizmente, me desculpem, por falta de ajuda, algumas estão fechando. Aqui, que ajudam no tratamento do câncer e de outras doenças. Então, os enfermeiros que trabalham nos hospitais, existem muitos dedicados, os médicos dedicados, porque tem muito médico fajuto aí, como tem em todo lugar. Então, isso é o bem atuando. Quando você vê uma pessoa na rua, você olha, pô, aquela pessoa ali, nossa, ele cumprimentou aquele maltrapilho. Ele cumprimentou, ele botou a mão no bolso e deu uma ajuda para ele. Nossa, pois é o bem agindo e é escondido. Sabe por quê? Gente? O bem, eu costumo dizer, muita gente diz, o bem trabalha em silêncio. Em silêncio. O mal, ele gosta de aparecer. Ele gosta de aparecer. Então ele toca trombetas. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, o que nós vemos na televisão? É só toque de trombeta. Porque traz audiência, traz dinheiro, traz fama para muita gente. Mas o bem não. O bem trabalha com calma, em silêncio. Ninguém sabe o que está acontecendo de bom aqui nesse país, porque não é mostrado. Aos jovens, como eu sempre me dirijo aos jovens, a gente vê na televisão esses pancadões. O que tem nesses pancadões, nesses sons aí? Ali tem droga, sexo, orgia, bebida, muito barulho. Nós temos ali estupro, nós temos muitas maldades. Depois, de repente, aparece uma mocinha que sumiu e depois aparece morta. O que tem nesses ambientes, gente? É espírito de luz que está ali? Está cheio de anjinho ali, tudo curtindo? Não, ali estão os espíritos inferiores, os espíritos trevosos, do umbral. Ah, você quer usar outro nome? Inferno é do inferno, é do umbral? Pronto, do jeito que você puder entender. Eles estão tudo ali misturados. Ei, eu quero ver essa rapaziada toda aqui, tudo bêbado, usando droga. Aí faz xixi ali, faz não sei o que ali. Ih, que beleza, ai que barulho gostoso. Jovens, tomem cuidado com isso. Muitos jovens estão se perdendo muito cedo. Cuidado, hein? Muito cuidado, porque lá na frente tudo pode ser diferente. Você vai precisar da ajuda daqueles que falaram para você não fazer isso ou não fazer aquilo. Jovens, por favor, cuidado. Procurem, como fazem tantos e tantos e tantos jovens. Vamos estudar. Vamos participar mais da família, do papai, da mamãe, dos irmãos, dos sobrinhos. Sabe? Vamos nos esforçar em ter um bom estudo para termos uma boa profissão. Vamos seguir uma religião. Escolha uma, segue a religião. Saia desse mundo de orgia, dessas paixões do mundo que só está levando muitas e muitas e muitas almas para o caminho ruim. Vamos ler mais o Evangelho. Vamos estudar o Evangelho. Vamos estudar a Bíblia. Porque nós temos que termos paz. Quando nós estivermos diante de uma enfermidade muito grave, se nós somos pessoas de boa conduta, nós vamos merecer de uma maneira mais intensa ainda a misericórdia de Deus. Aí de repente eu tive uma doença, parei de andar. Existe uma razão para isso. Hoje eu não consigo mais andar. Um jovem, uma criança, sabe? Nós vemos tantas enfermidades aí que nos causam muita tristeza. Tudo é a lei de causas e efeitos. Já falamos também muito sobre isso. Bom, para encerrar,
todos nós temos que botar uma coisa na cabeça. A vida aqui na Terra é curtinha. Aqui na Terra. Porque esse corpo, ou ele morre de envelhecimento, ou vai morrer do jeito que você procurar morrer. Depende do lugar para onde você vai, da situação que você vai se meter. Todos nós temos a nossa hora marcada, mas muitas vezes nós antecedemos. Porque a gente procura a desgraça. Nós procuramos a desgraça. Eu estou vendo os jovens aí, principalmente jovens, procura a desgraça. Procura a morte, poxa vida. Em vez de procurar Deus, em vez de procurar o pai e a mãe, não, procura a morte. Então vamos botar uma coisa na cabeça. A vida aqui na Terra é muito curta. E a do Espírito é eterna. Sendo a vida do Espírito eterna, nós temos que procurar evoluir. Nós temos que procurar alcançar paz e felicidade. Aquela mesma paz que o nosso Senhor Jesus Cristo falou tanto de paz. Por isso que ele sempre dizia quando ele chegava: paz a todos, a minha paz eu vos dou. Vamos fazer isso todos nós? Para que possamos criar barreiras contra as investidas da espiritualidade inferior que está aí nos auscultando a todo momento. Uma brechinha que a gente abre, eles entram. E eles entrando, para sair dali é difícil. Eles vão nos conduzindo. Para onde que vai nos conduzindo? Para o caminho errado. Ah, mas eu vim aqui para poder reparar isso, para poder me melhorar. Sim, mas você deu uma brecha. E eles entraram. E aí tudo fica mais difícil. Por isso que nós estamos vendo aí tanto suicídio, tantos molequinho mesmo assim, tudo aí roubando, matando aí. Porque eles estão dentro de um clima compatível com a espiritualidade inferior. Vieram para consertar-se, mas, não, é mais gostoso. E depois que cria consciência, consegue raciocinar, hoje em dia aí com 11 anos aí, mas isso, a vida aqui é muito mais gostosa. Eu vou catar o revólver, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou roubar mesmo, né? Aqui, igreja nada, casa de igreja. E meu pai e minha mãe, que se dane meu pai e minha mãe. É o que nós estamos vendo hoje. Mas esses não ficam mais na terra. Ponha Jesus no teu coração. Ponha Jesus na tua mente. E ponha Jesus na tua vida. E sempre que você precisar de ajuda, em primeiro lugar, procure Jesus Cristo, abaixo de Deus e Jesus Cristo. E em seguida, em paralelo, procure a tua família, de dentro de casa, e não lá da rua, não. Não vá procurar lá na rua, não. Tá bom? Boa noite, fiquem todos com Deus, fiquem todos em paz, e espero que tenham gostado das coisas que eu falei, que possa ajudar alguém aí. Muita fé, vamos ser pessoas boas, vamos acreditar na misericórdia de Deus e acreditarmos de que um dia esse planeta, e olha que não está muito longe não, hein? Vai ser muito mais bonito, muito melhor. Esse é o objetivo de Deus. Ok? Um abraço a todos.